Mais um vídeo acerca de como estudar por meio de questões, lei seca e teoria mínima. Aqui eu vou fazer esse cotejo usando essa questão que está na tela, que a FGV cobrou em 2021 para analista judiciário. Aqui ela trouxe a regra de cumprimento de sentença lá do artigo 525, parágrafo 1º, inciso 3, combinado com o parágrafo 12 do mesmo artigo. Se você tivesse feito só a leitura do artigo da lei seca, sem ter essa interação, sem fazer esse estudo interacional entre lei seca e questões, provavelmente você erraria essa questão, porque aqui demandaria de você um conhecimento mais completo do artigo e da aplicação. E por isso é importante fazer o estudo usando as questões para despertar o interesse, para que você consiga fazer a leitura da forma correta, entendendo o dispositivo, qual norma jurídica ele traz ali naquele dispositivo, como é a aplicação desse dispositivo, e consequentemente você vai fazer uma leitura depois mais fluente, mais dominante do assunto, porque você vai saber a aplicação de fato daquele dispositivo. Aqui nessa questão aqui ele traz uma história, dizendo que uma pessoa em 2020 foi intimada para pagar uma quantia de R$100 mil, por força de uma sentença condenatória transitada em julgado, então a sentença já está transitada em julgado em 2018, após o transcurso do prazo legal, sem pagamento voluntário. Foi apresentada a impugnação, então ele apresentou a impugnação arguindo-se a inexigibilidade da obrigação, pois o Supremo Tribunal Federal, em 2019, em controle concentrado de constitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade da lei que serviu de fundamento para a referida sentença. Então, ele trouxe aqui um caso de impugnação por inexigibilidade da obrigação no cumprimento de sentença de uma sentença transitada em julgado. Logo, um cumprimento de sentença definitivo, não é o provisório. E nesse caso, ele pergunta se nesse cenário pode-se afirmar que a matéria apresentada na impugnação se é incorreta, se é correta, se, né, o que está certo e o que não está. Vamos marcar qualquer alternativa aqui, partindo do pressuposto que a gente não sabe a questão, para a gente ver analisar a alternativa e fazer o estudo de fato desse tema. E aqui, se você analisar, tem várias coisas aqui, e ele vem trazendo aqui, ó, voltando à análise da questão, há expressa previsão no artigo 525, parágrafo 12 e 15, a respeito do tema em análise. Vejamos. O artigo 525 traz exatamente o que o executado pode fazer, iniciando o prazo de 15 dias para que ele possa, o executado, impugnar, né? Ele pode fazer impugnação. E o que ele pode alegar na impugnação? Parágrafo 1º do artigo 525 traz os casos de impugnação. E um deles é a possibilidade da inexigibilidade da obrigação. Essa inexigibilidade da obrigação é uma das coisas que o executado pode alegar na sua impugnação. E perceba-se que do caso trouxe essa possibilidade do inciso 3 da regra do artigo 12, porque ele fala, para efeito do inciso 3, parágrafo 1º desse artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundada em aplicação e interpretação de lei ou do ato normativo que o Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. E aí, completando pela regra do parágrafo 5º, se a decisão proferida no parágrafo 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo. Ou seja, no caso da questão, ele trouxe exatamente a aplicação do parágrafo 12 combinado com o parágrafo 15. E por isso, você precisava saber certamente que momento ele poderia usar. No caso, ele só poderia usar na impugnação de inexigibilidade do parágrafo 12 se a decisão do STF fosse antes do trânsito em julgado. Como a decisão do STF foi depois do trânsito em julgado da ação que ele está sendo executado, ele não pode alegar na impugnação. Ele deveria demandar por meio de ação rescisória para desconstituir a coisa julgada por meio dessa ação rescisória, com fundamento no parágrafo 12, combinado com o 15 do artigo 525. Então, veja bem, você precisaria saber disso para que você conseguisse, de fato, fazer uma leitura da legislação entendendo. Porque pode ser que você já até fez a leitura desse dispositivo, mas quando você vê na questão, você não consegue aplicar a regra. Por quê? A leitura não é suficiente, essa leitura passiva não é suficiente para que você compreenda a regra ali. Então, quando coloca uma situação prática, principalmente a FGV faz isso, você não consegue aplicar a regra e, consequentemente, acertar a questão. E aqui, com essa questão, com esse comentário, você conseguiria fazer exatamente a questão, vendo ponto a ponto que foi trabalhado desse assunto e, consequentemente, levar essa informação para a sua memória de longo prazo e fazendo o estudo de forma que você faz um estudo ativo do Instituto, faz um estudo eficiente, focado em resultado. Aqui, para você ver como que ficaria, o que você teria que saber. Isso é basicamente isso, que a obrigação é inexigível por inconstitucionalidade, artigo 525, parágrafo 12. E como que é essa regra? Que o título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo inconstitucional, pelo STF, essa obrigação é inexigível. E como o STF pode fazer a modulação desses efeitos? Sim, ele pode modular o efeito para a segurança jurídica. A decisão do STF deve ser anterior ao trânsito em julgado? Sim. Para ser uma forma de impugnação, ela precisa ser antes do trânsito em julgado para que ela seja matéria de impugnação no cumprimento de sentença. Senão vai ter que ser por meio de ação rescisória, que é esse caso aqui. Se a decisão do STF for posterior ao julgamento, aí é o caso de cabe ação rescisória no prazo descontado do trânsito em julgado da decisão do STF, que esse prazo é de 2 anos a partir dessa decisão do STF. Então a pessoa pode ingressar com essa ação rescisória e não com a impugnação à sentença. Essa forma é a forma que você pode fazer um estudo muito eficiente, objetivo e focado em resultado. Eu espero que eu tenha ajudado você, que se você fizer esse estudo cotejando lei, questões, letra fria e teoria mínima, se porventura precisar, organizando esse conhecimento, fazendo dessa forma aqui, você terá um estudo muito eficiente e acertará certamente esse tipo de questão de alto nível da FGV na sua prova. Um ótimo dia, bons estudos e até o próximo vídeo acerca de estudo eficiente, focado em resultado, onde você usa basicamente uma teoria mínima por meio de questões e lei seca. Bons estudos a todos.